Então vamos lá. Vamos para a lição 48, que é os fundamentos da fé. Hebreus 6:1 é o texto que nós estamos trabalhando. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, como bem sabemos, toda a nossa vida cristã baseia-se em fé. A gente já vem estudando já a respeito da fé e da esperança, né? Essa certeza do que esperamos. Em Hebreus 11:6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é o combustível que move toda a caminhada cristã. Os principais fundamentos e acontecimentos são gerados pela fé. Primeiro, é por meio da fé que somos salvos. Então, toda a nossa vida, né, ela está sempre alinhada na questão fé, e se a gente vai ver cada um desses alinhamentos, cada um desses posicionamentos, o combustível é fé. Então, primeiro, a salvação. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Obrigado. Acho que eu estou vendo que está diferente aqui. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Deixa eu só... Depois assiste o outro surto. Funcionar a minha tela aqui. Só podemos alcançar a salvação por meio da fé, pois é através da confiança em Cristo que somos salvos. Aqui está o crer e falar, pois se cremos no coração e falarmos com a nossa boca, somos salvos. Está lá em Romanos 10, do 8 ao 10. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Temos que confiar na obra da cruz, pois ele é a única maneira de alcançarmos a vida eterna. Então, o primeiro ponto da fé aqui, né, que a gente está falando agora dos fundamentos, toda a vida cristã vai ser pautada na fé. Irmãos, preste atenção nisso. O que nós estamos confrontando em todas essas renúncias? O humanismo. O humanismo é o oposto da fé. O que é o humanismo? É a força do braço. A maioria das renúncias, e principalmente quando tratamos do catolicismo, ou da idolatria, ou da religiosidade, sempre vai estar no quê? Na força do braço. Eu servir Deus, mas crer na força do braço. Então você não serve. Por isso ele diz, ou você me serve crendo em mim, ou você não me serve. Esse é um ponto culminante aqui da fé, ou da vida cristã, porque foi exatamente nesse ponto que Adão caiu. Porque ele não creu na palavra do Senhor. O pecado aqui foi a falta de fé. Quando a serpente disse, não, meu irmão, pode comer, você não vai morrer, não. O ponto aqui foi, ele deixou de crer na palavra de Deus. Deus disse, se você comer, você morre. E a serpente disse, não, você não morre. Ele foi na questão do que ele estava vendo
e não naquilo que ele não estava vendo, porque ele não sabia o que era morte, ele não tinha conhecimento da morte. Ele havia uma palavra. A palavra é, cara, você vai morrer. Você não sabe o que é isso, você nunca experimentou isso, mas algo de mal vai acontecer. Mas a hora que ele olhou para o fruto era bom, desejável, agradável, coisa top. Cara, só tinha coisa boa naquele fruto. Então, automaticamente, ele olha para aquilo que ele se move para aquilo que ele estava vendo e não por aquilo que ele não conhecia. Então, quando o Senhor diz por fé agora vocês vão viver, vocês não vão ver. Vocês vão ter que quebrar esse primeiro pecado dos pais de vocês, que é andar por aquilo que não vê. Os pais de vocês só andaram por aquilo que viram. Então, toda a base da caminhada cristã é o oposto de Adão. Abraão é o pai da fé, porque ele andou e creu na palavra de Deus sem ver. Ele não tinha visto uma terra, ele não tinha visto uma promessa, ele não tinha visto uma geração. E, pelo contrário, a esposa era estéril. Então, pior ainda. Mas ele creu. Então, toda a vida cristã está nisso. Eu vou andar no que eu não vi, mas eu espero com muita convicção. Então, esse daqui é o ponto central do cristianismo. Eu sou salvo. Salvo do quê? Quem aqui já foi para o céu? Quem aqui já viu o céu? Ninguém. Então você está... Olha que interessante, irmão. Você está deixando de viver muitas coisas que você poderia estar vivendo. Você está privando a tua carne de muitas coisas porque você está esperando um trem que você nunca viu. Isso é loucura. Mas é essa loucura que vivemos por fé. Eu tenho uma convicção, cara. Tenho uma convicção de que eu me alinhar e obedecer a palavra do Senhor, eu vou deixar muitas coisas, eu vou esmurrar a minha carne aqui, porque a minha carne vai pedir algo e eu não vou alimentar a minha carne por isso, por causa de uma palavra de um Deus que eu não vi e de um céu que eu nunca fui. Mas eu tenho uma esperança tão viva dentro de mim e uma convicção tão viva que isso faz valer a pena o meu sacrifício, porque eu sei que existe. Eu nunca vi, mas eu sei que existe. Porque eu já posso sentir e desfrutar disso, cara. Eu sei que é muito mais além. Mas isso é fé. Então, a salvação, ela começa por fé. Eu creio que existe um lugar. Eu creio que existe uma atmosfera. Eu creio que existe uma casa depois que eu partir desse mundo. Por isso, eu prefiro não alimentar o meu corpo com essa situação que nós estamos vivendo, porque eu espero aquilo que eu não vejo, mas eu tenho esperança e convicção. Amém? Segundo ponto, nós somos justificados pela fé. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é a parte fundamental da vida cristã, pois estávamos desconectados por causa do pecado e destinado à vida separada de Deus, que é o inferno. Mas através da obra redentora de Jesus e por meio do seu sacrifício somos justificados, ou podemos dizer que nos tornamos justos novamente diante de Deus. Então, essa é a doutrina da justificação. Então, você só não foi salvo, querido. Porque se você foi salvo somente, eu não sei o teu nível de entendimento dessas doutrinas cristãs. Mas entenda que uma doutrina que nós temos que entender é a doutrina da justificação. Por quê? Porque se você foi salvo, é como que assim, você ia para a pena de morte, mas você foi salvo da pena de morte. Agora você está na prisão perpétua. Você não vai morrer mais, mas você está preso. Isso é a salvação. Mas agora você vai para uma outra etapa desse julgamento que você foi justificado. O que é justificado? Justificado é você era réu, agora você se tornou justo. Ou seja, você não tem mais culpa. Então, a primeira obra da cruz é a salvação. Você ia para a morte, agora você não vai mais para a morte. Você só está na prisão perpétua. Mas agora você vai ser justificado. Essa segunda instância, vamos colocar aqui, do julgamento.
E nessa segunda instância, a obra da cruz, ela te justifica. Você passa de réu para justo. Você era culpado, agora nem culpado mais você é. Então agora você está livre. Você entendeu? Essa é a obra da justificação, você está livre. Estávamos condenados, pois o salário do pecado é a morte, e por causa do pecado original de Adão, todos nós pecamos diante de Deus. Estamos, então, já com com a sentença de condenação, mas Cristo, através da cruz, foi o sacrifício perfeito. Ele tomou o peso da condenação e fez condenado por nós. Isso, toda acusação foi quebrada, pois agora somos justificados por mediante a fé. A gente não vai tratar outro ponto, mas eu vou colocar aqui. Então, nós temos a salvação, justificação e santificação. Esses 3 pontos é importante nós sabermos. Fomos salvos, estávamos agora na pena de morte e recebemos só uma prisão perpétua, mas agora nós fomos justificados, então já não preciso mais estar na prisão perpétua, agora estou em liberdade, porém separado, mas agora eu fui santificado, que agora eu estou dentro da casa de novo e dentro de Deus. Então eu estava com pena de morte. A primeira obra, eu não estou mais na pena de morte, só estou preso. Mas agora eu fui justificado, eu não estou preso mais, eu estou livre, porque agora não tem mais condenação, eu não sou mais culpado, então não preciso ficar preso. Mas agora eu estou livre, mas eu estou separado. Agora eu sou santificado. Eu volto a me tornar santo. Então eu era culpado de morte, estava condenado e separado. A obra da salvação me tira da pena de morte. A obra da justificação me tira das cadeias. E a obra da santificação me tira da separação. Eu volto para dentro de Deus e por isso nós somos adotados de novo. Porque eu fui salvo, justificado e santificado. Não só fui justificado, me tornei justo, mas eu me tornei puro de novo, a ponto de voltar para Deus, para dentro de Deus de novo e dar fruto com Ele. Você entende? É mais ou menos assim. Você tem uma pessoa que anda do teu lado, vamos colocar aqui o cônjuge, e de repente ele foi acusado de morte, então ele é preso e sentenciado à morte. De repente, então ele é absolvido da pena de morte, ele é absolvido da cadeia, e você chama ele para dentro da casa de novo, para viver uma vida normal, como nada tivesse acontecido. Foi isso que Deus fez com a gente. Estávamos separados, condenados e destinados ao inferno. A salvação nos tira do inferno, a justificação nos tira da condenação, ou seja, da prisão, e a santificação nos devolve para dentro dele de novo, para permanecermos dentro dele, como nada tivesse acontecido. Por isso eu preciso entender esses 3 pontos: salvação, justificação e santificação. Sim? Nós vivemos pela fé. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, nossa vida está totalmente ligada à realidade do céu. E só alcançamos algo no reino espiritual através da fé. Então, se você for andar pela cabeça humanista, pela força do braço, você já não desfruta de nada daquilo que o céu tem para te oferecer. 4º ponto. Nós vivemos por fé e o 4º ponto, andamos por fé. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então não podemos andar pelo que vemos, mas sim pela confiança no eterno, pois ele nos dará tudo o que necessitarmos. 5º ponto. É através da nossa fé que vencemos o mundo. Então, a vitória contra Satanás é por fé. 1 João 5,7.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nosso inimigo não é de carne nem de sangue, mas sim espiritual. E só podemos vencer crendo no poder do sangue de Jesus e na poderosa obra da cruz, através da fé. E por último, é pela fé que somos curados. Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Jesus nunca disse, eu te curei, mas sim a tua fé te curou. A cura é uma expressão da fé e confiança no governo de Cristo. Quando cremos que Deus é maior que tudo e governa sobre tudo, então alcançamos a fé necessária para ser curado. Então, obviamente, a fé é uma parte muito importante na vida de qualquer cristão que quer agradar ao Senhor e viver uma vida em linha com a palavra. Então, queridos, a fé é o renunciar ao humanismo. Então, toda a base da centralidade dos altares malignos precisa do humanismo. O que é a religião? É viver uma vida em Deus, sem fé em Deus. Uma fé verdadeira e genuína, ela é o que te faz viver uma fé verdadeira e o verdadeiro cristianismo. Amém? Então, medite nisso. Como você vê a sua fé? Ou seja, como está a sua fé? Você realmente tem fé? Realmente você é pautado nisso? Você vive isso de uma forma profunda? Se a palavra é sim, você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Semana que vem, nós vamos entrar na parte do batismo, que são 3 lições, e na segunda-feira mesmo a gente vai ministrar essas 3 lições para vocês, para pegar essa parte do batismo. A gente está adiantando aqui, porque a gente perdeu bastante aula, no decorrer desse já quase um ano aí que a gente já está junto. Então, a gente vai, vai já correr aqui. Estamos praticamente correndo quase para o final. Só falta mais, eu acho que 3 anos e 5 meses. Brincadeira, irmão. A gente já está quase aí correndo para o final. É 60 e poucas lições, a gente já está nas 50. Como diria a Lu, estamos mais para terminar do que para começar. Então, vai dar certo. Amém? Que o Senhor te traga fé, que o teu coração seja cheio de fé e que o Senhor possa te abençoar de uma maneira sobrenatural. Shalom, queridos. Fiquem com Deus.